Convidá-los a abrir o texto bíblico. Em primeiro lugar, você depois mantenha a sua Bíblia à mão, que nós vamos caminhar para um outro texto. Mas em primeiro lugar eu quero reafirmar aqui uma questão importante. Salmo 93. É um valor que precisamos carregar em nosso coração e não perdê-lo de vista. Porque o momento em que perdemos isso de vista, nós perdemos a sobriedade, perdemos uma diretriz singular para a nossa caminhada cristã. Então, diante disso, eu gostaria de convidá-los a esse olhar para Deus nesta hora. O Salmo diz assim: o Senhor reina. Você pode repetir isso? O Senhor reina. Quando olhamos ao nosso redor, quando olhamos as circunstâncias, quando olhamos para a condição em que nós nos metemos como humanidade, pode parecer para nós que não há um governador, um Senhor sobre todas as coisas. Mas precisamos, como igreja, voltar a reafirmar isto que é uma questão objetiva e singular. O Senhor reina. E no seu reinado aponta-se o seguinte, segundo o texto: vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Fixe isso no seu coração. O Senhor reina. Agora vamos mudar de história. Vamos ao livro do profeta Daniel. No capítulo 5, é onde vamos nos concentrar. Mas para contarmos o capítulo 5, é importante que você se lembre do capítulo 4. No capítulo 4, Nabucodonosor ainda é o rei de Babilônia. E num determinado momento, melhor, até dizendo, o versículo 30 contam um pedaço dessa história de um reino, do mais importante reino de sua época, o império mais visível do seu tempo. Babilônia era conhecida ao redor de todo o planeta. Onde houvesse alguém, onde houvesse um ser humano, Babilônia era conhecida. Era o centro do mundo da sua época. É um pouco parecido com o que a gente poderia chamar de Nova York hoje. Babilônia era o centro de toda a terra. A convergência de todos os povos passavam por aquele lugar. Mas a gente não pode perder de mente aquilo que começamos a declarar: o Senhor reina. Mas é natural para um rei de tamanha envergadura, de tamanho poder, permitir que o orgulho, a vaidade se assentem no seu coração. É natural. É natural que alguém que tenha tanto poder se sinta senhor sobre si mesmo. Nós que nem sempre temos tanto poder, muitas vezes, para dizer, alguém diz assim: lá em casa a última palavra é minha. Sim, senhora, a última palavra é minha. Nós nem sempre no nosso ambiente a gente consegue perceber isso, mas mesmo assim a gente se sente meio tocado por senhorio, por soberba, e até a palavra do pastor Marcelo
no primeiro culto, tratou dessas questões. Imagine que Nabucodonosor era um homem importantíssimo, visto como uma assumidade e por outros como uma divindade. E ele um dia estava lá, depois de ter tido um sonho e receber esta revelação do sonho por Daniel. No versículo 28 ele diz assim: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Essa nossa história começa um pouco assim, cheio de vaidade, cheia de arrogância. Mas olha o que o texto diz: as palavras ainda estavam nos meus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quiser. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. O tempo passa, os 7 tempos, que você pode entender como 7 anos ou como o tempo que quiser, passam e no versículo 36, no versículo 34 ele começa um retrocesso e um outro olhar. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Qual é a primeira coisa que Nabucodonosor faz? Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Essas são as últimas palavras de Nabucodonosor. Imagine você, o rei que o sucederá. A história não diz, mas ele pode ser considerado um filho ou neto de Nabucodonosor. Nós estamos falando de Belsazar. Imagine você a história daquele rapaz, conhecendo esta situação, conhecendo essa história de seu avô ou de seu pai. Tendo percebido isso e passado por essa jornada juntos, como deveria ser o coração desse menino? Como deveria ser o coração desse agora que se torna rei, sabendo disso e podendo ler e até mesmo ouvir essa história e como a história de seu avô termina nesse sentido. Mas estranhamente Belsazar se deixa tomar por um sentimento de superpoder, de divindade, e a soberba se assenhoria do seu coração mais uma vez. E a história do capítulo 5 começa agora com Belsazar, filho ou neto de Nabucodonosor, assentado no trono e fazendo uma festa. Não simplesmente uma festa para encontrar amigos, mas uma festa de devassidão, uma festa que vai fazer com que questões muito significativas sejam tocadas, uma festa onde as coisas santas que foram levadas de Israel, de Jerusalém, do palácio, do templo, fossem usadas inadvertidamente
de maneira leviana, de maneira promíscua. E a história é essa. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente, diga comigo, mas de repente. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos vivendo a nossa vida, e eu não quero militar nessa caminhada de hoje, dentro de um aspecto salvífico. Eu não quero entender esta palavra como gente salva e gente perdida, mas quero trazer isso para o nosso coração como aqueles que conheceram a Jesus, como aqueles que têm sido alcançados pela graça de Deus e são salvos pela graça de Deus. Mas há que se ter um compromisso de santidade, há que se ter um compromisso de vida diferenciada, há que se ter um compromisso de um comportamento que glorifique a Deus no meio da sociedade. E muitas vezes nós vamos nos envolvendo de tal maneira com as circunstâncias da vida e vamos permitindo que algumas coisas sagradas e consagradas em nós vão sendo usadas para coisas que na verdade não deveriam ser. Então, quando isso tudo acontece com Belsazar, aparece uma mão, dedos de uma mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido. Eu estou falando assim bem pausadamente para você enxergar essa cena. Seu rosto ficou pálido. E ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler esta inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época de teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos, resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, que você é um iluminado e que tem inteligência,
e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. E aqui Daniel mostra que é um homem de Deus para valer. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. Tem presentes que nós não podemos receber. A gente precisa ter cuidado nesse tempo. Mas a conversa não é sobre isso hoje. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. As histórias que nos cercam, meus irmãos, devem nos servir como exemplo. As histórias que ouvimos, as coisas que lemos nas Escrituras, as passagens extraordinárias da história de Deus no meio dos homens, deve calar profundamente ao nosso coração, para que nós não adentremos e não enveredemos por caminhos que não são os caminhos de Deus para a nossa vida. Deus não quer um grupo de místicos que transformam suas palavras em coisas místicas para fazer a vida funcionar. Ele deseja que essas histórias falem ao nosso coração para que nós não caminhemos de maneira equivocada, como temos visto muita gente fazer. Ele nos chama para viver uma vida diferente. E Daniel está dizendo isso para Belsazar. Belsazar, você viu a história do seu avô, do seu pai, do seu parente, do seu predecessor. Você viu o que aconteceu com ele. Você sabia de tudo isso. Todavia você não se humilhou. Você deixou que a soberba, que a arrogância, que a vaidade se assenhorasse do seu coração, Belsazar. Muitas vezes nós vamos repetindo as histórias que a gente vem vivendo e percebendo e não nos damos conta que tivemos uma oportunidade de mudar a nossa história. A partir daquilo que a gente recebe, a gente pode mudar a história ou minimamente ressignificar algumas coisas da nossa caminhada. Mas muitas vezes vamos deixando e vamos assumindo questões e vivemos de acordo com as coisas que já foram vividas e repetimos modelos que muitas vezes desagradam a Deus. Daniel diz a ele: ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender.
mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os seus caminhos. Meus irmãos, esse é o Senhor que servimos, que sustenta nas mãos dele a nossa vida, a nossa história. A gente pode não estar entendendo as coisas que estão acontecendo. Nós podemos estar abatidos diante dos 311 mil mortos brasileiros. Nós podemos estar tristes por conta dessa pandemia terrível que se abateu sobre o mundo. Nós podemos ficar sem entender essas causas e essas constantes politicagens que vamos vivendo e vamos percebendo. Nós podemos ficar atônitos diante disso, mas não podemos perder a consciência de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E se nós formos atingidos, seremos atingidos. Se nós formos curados, seremos curados. Mas se morrermos, vamos estar com o Senhor para todo sempre, porque fomos lavados pelo sangue bendito de Jesus. Nós não podemos perder de mente quem é o Senhor. Quem é o Senhor? E Belsazar perdeu isso de mente, mesmo tendo visto tão de perto. Mesmo tendo visto o seu predecessor se transformar num animal diante de todos e perder tudo, e depois recuperar e glorificar a Deus, mesmo assim ele deixou que a arrogância se assenhorasse do seu coração, a vaidade o dominasse. Meus irmãos, nós temos como modelo para a nossa vida o Cristo. E a Bíblia vai dizer na carta de Paulo aos Filipenses: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não julgou isso por usurpação, mas humilhou-se. O caminho do discípulo de Jesus não é um caminho de vaidades, mas é um caminho de humilhação, um caminho de humildade, de reconhecimento do Senhor. Mas Belsazar não quis entender isso. E Daniel continua: por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido entre os medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram uma corrente de ouro no seu pescoço e proclamaram terceira importância do governo do reino. Mas naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dario, o Medo, apossou-se do reino com a idade de 62 anos. Existem sentenças divinas que são contundentes como esta que Belsazar sofreu. Mas quando a gente olha para essa história, nós temos a tendência natural e humana de olhar e perceber: olha como Belsazar foi imbecil, não prestou atenção no que passou o seu predecessor, como ele foi de uma incapacidade de percepção gigantesca, como ele deixou que a vaidade tomasse o seu coração, como Belsazar fez isso, como aconteceu isso dessa forma. E a gente tem a tendência de apontar todos os dedos na direção daquele a quem Deus já proferiu uma sentença e um juízo. Porém, nessa manhã, de maneira breve, tranquila, eu queria pegar a palavra Tekel e repartir com os irmãos. E pensar com os irmãos sobre um Deus que tem uma balança justa. Não é como a balança de muitos homens e mulheres do nosso tempo. Temos perdido um pouco a visão de uma balança que fala de equilíbrio, de justiça, porque hoje a gente só fala de peso. A gente bota o que a gente quer pesar no lugar, e a gente vê um número lá, e a gente acredita que aquele número é verdade. Mas a balança que está se tratando é uma balança que fala de equilíbrio, que tem dois lados. Uma onde você coloca as coisas e outra onde você coloca os pesos. Não sei quantos de vocês se lembram dessas balanças nos mercados antigos.
Você queria medir 1 quilo de alguma coisa. Você colocava a coisa que você queria num lugar, de um lado, e com um peso de ferro, você... Hein? O fiel, né? Que é chamado o fiel da balança. Quando aquele peso colocado do outro lado, você precisava equilibrar a balança para chegar no quilo certo. Aí, se o fiel não fosse certo, se eu tivesse o fiel de 1 quilo, mas o fiel tivesse 1 quilo e alguma coisa, ou geralmente menos, a balança ficava desregulada. E é isso que Deus chama de balança enganosa, que é abominação ao Senhor, quando alguém diz que tem ali 1 quilo, mas tem menos. Isso a gente cansa de ver nos mercados aí da vida, né? Se você fosse pesar tudo que está escrito que tem 1 quilo, você veria o quantos de 100 gramas nós perdemos ao longo da nossa vida. Mas isso é coisa para Deus levar em consideração no futuro. Mas eu queria pensar com você que não foi apenas Belsazar que foi pesado. Nós temos essa tendência de olhar para aquele que está sendo condenado, acusado, o juízo está vindo sobre ele, e a gente ainda pesar mais sobre ele. Mas eu queria trazer um tekel, como disse, não a partir da salvação, mas a partir da vida, para que a gente se colocasse na balança, para que a gente se visse na balança, para que a gente se entendesse na balança e percebesse que tipo de vida nós estamos vivendo. Deus está nos pesando. Vamos dizer que hoje fosse o dia de sermos pesados. E como estaria a nossa balança? Como estaria a nossa vida? Como estaríamos se estivéssemos hoje diante da balança do Senhor? Ele é o Deus das misericórdias, Ele é o Pai de amor, Ele é o Pai do perdão. Nele está o perdão e a misericórdia. Todavia, nós precisamos estar atentos para não transformar o que é perdão e graça e recalcitrarmos de maneira tão absurda, de maneira tão consciente como hoje as pessoas vêm vivendo. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, não um cachorro, o pastor alemão que morreu numa prisão, num campo de concentração por ordem de Hitler, escreveu livros e pregou mensagens poderosas, entre elas uma sobre a graça barata. Muitas vezes hoje, por conta da graça de Deus, estamos barateando aquilo que o Senhor fez por nossa vida. Fomos salvos por graça, amém, irmãos? Alguém aqui merecia ser salvo por Deus? Alguém aqui fez alguma coisa para Deus nos salvar? Absolutamente. Não temos méritos na salvação que alcançamos. Todavia, tendo alcançado essa salvação, precisamos viver de acordo com a graça de Deus alcançada por nós. E viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas lembrarmos-nos que estamos sendo pesados. A nossa vida está diante de uma balança. E tekel deve ser uma palavra que deve também estar ligada à nossa mentalidade, para que a gente não se torne negligente em relação à santidade de Deus para a nossa vida. Para que não nos tornemos aquelas pessoas que vivem o evangelho sem comprometimento. Um evangelho que fala de bênçãos, mas não fala de compromisso. O evangelho que fala de coisas boas, mas não fala de responsabilidade. Deus nos chamou, e quem é o Senhor? Aquele que sustenta a nossa vida com as suas próprias mãos. Ele é o Rei do universo. O Senhor reina. Você pode repetir isso comigo? O Senhor reina. O Senhor reina. A minha vida, a sua vida estão nas mãos do Senhor. Ele tem o controle sobre todas as coisas. E nós precisamos de um tekel, de uma consciência de tekel na nossa mentalidade. Eu estou sendo pesado, Senhor. Será que eu tenho amado o suficiente?
Será que o amor que eu deposito para a vida das pessoas tem sido suficiente? Ou será que eu estou devendo amor? Será que eu estou devendo abraços? Não no contexto mais difícil do nosso tempo hoje. Será que eu estou devendo acolhimento? Será que eu estou devendo uma vida de fato que glorifica o teu nome? Será que quando eu me posto nas redes sociais, eu tenho palavras que traduzam a grandeza do Senhor? Ou traduzem, como já disse o Marcelo aqui mais cedo, uma soberba, uma vaidade, um orgulho, uma arrogância? O que eu tenho feito da minha vida? E como eu tenho sido agente desta vida para glorificar o nome bendito do Senhor? Tekel para nós nessa manhã. Tekel para cada um de nós, para mim e para vocês. Pesado foste na balança. É fácil pesar os outros, mas é difícil se colocar na medida de Deus para a nossa vida. E Deus está nos chamando como igreja, para que nós não sejamos achados em falta. Paremos de pesar os outros e comecemos a pesar a nós mesmos. Olhando para a nossa vida. Será que todo o carinho que eu preciso demonstrar e carregar, todo o serviço, todo o amor, toda a dedicação, todo acolhimento, toda boa prática, toda boa obra, estão pesadas nesta hora e me são favoráveis? Ou que tipo de vida eu tenho levado? Uma vida descompromissada, uma vida que não leva em consideração as pessoas e suas demandas, uma vida que só se olha para si mesmo, onde o nosso próprio umbigo se torna órbita para todas as coisas que queremos na existência. Como temos vivido a nossa vida? Como temos experimentado isso? Como temos vivido dessa forma? Será que estamos como que Sansão, que não percebeu que o Espírito se havia retirado? Uma incapacidade de sentir, uma incapacidade de ser um com aqueles que estão sofrendo, uma incapacidade de sentimento com aquele que vive uma angústia. Nós estamos sendo pesados. Eu não estou falando do aspecto salvífico aqui, eu já disse desde o início, mas como crentes, discípulos de Jesus, precisamos nos ater a essas coisas, meus irmãos, para que não sejamos apanhados de maneira inadvertida, de maneira a não percebermos a nossa vida como singular aos olhos de Deus. Deus nos chama, antes que os dedos escrevam sobre nós, Deus nos chama para viver de maneira relevante, transformadora, eloquente à sociedade. Deus nos chama a pesar sobre nós mesmos, para que nós não sejamos pesados, a pensar sobre a nossa vida. Senhor, o que eu tenho deixado de fazer? Muitas vezes a gente se ocupa tanto em não pecar, que a gente esquece que existem coisas que precisam ser feitas. E não só coisas que precisam ser deixadas. Muitas vezes estamos preocupados com a santidade no aspecto de uma consagração e do abandonar de certas práticas. E não nos lembramos que a santidade ela é construída a partir de dois pilares muito significativos. Não só deixar de fazer coisas, mas permitir que a vida de Deus seja vivida na nossa própria vida. Santidade não é só o que eu deixo de fazer, mas aquilo que eu ajo conjuntamente com o Senhor para que as virtudes dele sejam manifestas na minha vida. E quando eu olho para mim, quando eu olho no meu espelho, diante do tekel, diante da balança, como é que eu estou? Eu preciso perceber isso. Será que eu tenho sido uma pessoa firme ou inconstante? Será que eu tenho sido alguém que de fato faz diferença? Ou passo obscuramente pela vida no meio da multidão,
sem perceber aquilo que Deus já fez na minha vida como elemento que me instrui para a caminhada. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que eu e você estejamos atentos. Porque eu não sou fatalista, não sou um pregador de caos, não sou um pregador do futuro, não fico transcorrendo pelas páginas do Apocalipse para assombrar ninguém. Mas uma das coisas que preciso fazer é, de maneira clara, de maneira efetiva, dizer: Deus não perdeu o controle, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e Ele é um Deus santo, e aquilo que Ele pede de nós é que vivamos em santidade a Ele, e para vivermos diante dEle. E eu preciso ajustar a minha vida à balança dEle. Que a gente leve essa semana para casa e reflita: eu estou sendo pesado. Que tipo de coisas vão estar na balança a meu respeito? Será que o amor devotado, o acolhimento, o serviço, a docilidade, a delicadeza, a humildade, a bondade estão pesando favorável à minha balança? Eu sou um crente arrogante, perverso, cruel, vingativo, em nome de Jesus, é claro. Precisamos olhar para isso. Será que essa semana a gente pode pensar nisso, meu irmão? Será que essa semana a gente pode lembrar dessa balança? Quem sabe você imprime no seu uma balança, mas não dessas aí que bota peso e aparece o número. A balança chamada balança da justiça, cuja justiça, que é cega, surda e muda, segura nas suas mãos uma balança de duas bandejas. E lembrarmos disso, estamos sendo pesados. Hoje a gente vê muita coisa assim. A gente vê mães, pais, filhos, amores, declarando para as pessoas que morreram: ah, eu devia ter falado. Ah, eu devia ter feito. Ah, eu devia ter abraçado. Eu devia ter amado mais. Eu devia ter feito tantas coisas. Não fiz. Mas você respire assim comigo, ó. Você ainda está vivo. Ainda há oportunidade. Nunca foi tão abençoador poder fazer isso, né? E sentir o ar penetrando o nosso pulmão. Coisas que a gente não valorizava tanto, hoje a gente olha e diz: meu Deus, como é importante. É terrível ver pais que não conseguem se despedir de seus filhos, filhos que não conseguem dizer um último adeus a seus pais. É trágico. Não deixe acontecer. Pese favoravelmente a sua balança. Acrescente a sua balança coisas boas. Retire aquilo que é perverso, que é mau, que é soberbo, que é arrogante. Retire essas coisas. E deixe que a graça de Deus inunde o seu coração e viva de maneira a glorificar o nome bendito de Jesus. Eu fico pensando, e me permitam os teólogos aqui, se não foi isso que aconteceu com Enoque. Do outro lado, ao contrário de Belsazar. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E parece que ele foi andando com Deus. E teve um dia que Enoque andou tanto para perto de Deus, que era mais fácil chegar para perto do que voltar para onde ele estava. E a Bíblia diz: e Deus para si o tomou. Numa balança favorável, nós somos tomados a cada dia pelo Senhor. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Que nós andemos com Deus, a ponto de sermos tomados por Ele a cada dia na nossa vida.
que Belsazar não se assente no trono do nosso coração e que a gente consiga viver tudo que Deus tem para nós, para a glória do nome dEle. Quantos podem dizer amém a essa palavra? Vamos ficar de pé, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. A gente deu uma semana abençoada. Uma semana difícil para muitos. Na quinta-feira passada, a pastora Núbia me chamou para jantar. Depois eu descobri que eu teria que pagar. Nós fomos a um restaurante que a gente gosta. A gente gosta muito de comida japonesa. Não faça cara feia. Eu gosto daquele peixe cru, eu gosto daquelas coisas. Tem gente que, meu Deus, misericórdia, mas eu gosto. Estávamos lá comendo, mas percebemos na quinta-feira um ambiente muito pesado, muito triste. Um dos garçons que estava nos atendendo, trazendo as comidas, a gente perguntou, e aí, rapaz, como é que tá? Falei, tá. Mas você, como é que está? E ele falou, eu fui demitido hoje. Estou trabalhando as últimas horas aqui. A gente conhece a gerente da casa, ela já veio aqui na igreja, inclusive. E aí nós, depois de comer e pagar a conta, nós fomos a ela e conversamos com ela. E lá estava uma mulher preocupada. E ela disse, o dono do restaurante disse que se passar dos 10 dias fechado, eu vou parar. Eu não tenho condição mais. Aí nós pedimos permissão e entramos com ela pelos bastidores do restaurante. Enquanto alguns rapazes lavavam as coisas, porque iam fechar, era a última noite, e arrumavam as coisas, nós fomos para um lugar, um cantinho, e ali oramos com ela. E a gente pôde sentir o peso naquele lugar. Há um peso sobre nós. Há um peso. E nós precisamos clamar a Deus pelo Brasil e pelas pessoas. Milhares estão desempregados, milhões estão desempregados. Milhões de pais de família não sabem como levar o sustento para casa. Aquelas entidades que fornecem cestas básicas estão ficando sem alimentos. As coisas estão apertando. Já se ouve que esta foi a primeira pandemia que a nossa geração passou, mas não será a última. O estilo de vida do ser humano detonou toda a criação. E vamos sofrer. Eu não estou aqui querendo amedrontar ninguém. Nós estamos salvos por Jesus. Não podemos ser atingidos por essas coisas no sentido mais amplo da palavra. Como eu já disse aqui, eu posso morrer roxo aqui, cair, pregando. Quem sou eu não está preso a esse corpo. Eu estou lavado e remido no sangue de Jesus e tenho eternidade para morar com o Senhor. Mas e as pessoas que me cercam? E as pessoas com quem convivo? Nós precisamos clamar a Deus, irmãos, para Deus trazer uma saída para essa nação por misericórdia. Por misericórdia. Que Deus se apiede de nós. Independente das decisões dos nossos governantes de todas as esferas. Oramos por eles. Não negamos algumas decisões equivocadas, mas oramos por eles. E precisamos pedir a Deus, tem misericórdia da nossa nação. Mas ao mesmo tempo, precisamos olhar para nós e pensar, como está a minha balança? Como está a minha balança? No peso da vida, como está a minha vida? Que Deus nos ajude. E que você leve essa carga para você nessa semana, não só de olhar para si, mas de clamar a Deus pela nação brasileira. Pastor, vamos orar pelo mundo todo. Isso, ore mesmo. Mas seja específico, ore pelo Brasil, ore pelo estado do Rio de Janeiro, ore pela cidade do Rio de Janeiro, ore por Jacarepaguá, ore pelo seu subbairro,
ore pela sua rua, ore pelos seus vizinhos, clame a Deus. Clame a Deus. Serão 10 dias que nós estamos sendo chamados a um recesso sanitário, mas pessoas vão ainda para as praias, vão ainda fazer festas, vão fazer, e parece que estão insensíveis, como que uma lepra que se apossou do coração de algumas pessoas. Que Deus nos arranque dessa condição, que Deus não nos permita olhar o outro como alguém que pode ser perdido. Como disse John Donne, todas as vezes que um homem morre, parte de mim morre também. Que Deus nos dê, como disse o Marcelo na primeira palavra dessa manhã, empatia. Que a gente aprenda a calçar o sapato do outro. Não é isso, Marcelo? Que a gente aprenda a sofrer a dor do outro. Porque esse é o chamado de Deus também para a nossa vida. Que Deus nos ajude.